Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro dominical, que é sempre um dia muito especial para todos nós, no Brasil e no mundo. Mas para nós ele está tendo um significado muito mais importante nos últimos anos, porque a cada domingo nós esperamos que o Brasil de fato venha encontrar aquilo que se chama paz social. Mas o que é a tal paz social e por que se fala tanto, pelo menos no discurso que vem do campo da direita, do campo dos extremistas, em pacificação, que tem que haver uma pacificação. E agora o discurso de muitos deles é que a pacificação se dará com uma anistia, já com uma espécie de perdão. Mas até do ponto de vista religioso, o perdão não é dado aleatoriamente, né? A pessoa está praticando um crime, está praticando um ilícito e de repente algum Deus ou alguma religião aponta para a criatura que está em pecado, está no crime, está na ilicitude e diz: olha, eu vou te perdoar, hein? Eu acho que não é assim que as coisas funcionam, né? É necessário que se peça perdão, é necessário que se reconheça os seus erros. Vamos conversar com vocês sobre algumas questões que envolvem o direito concreto, o que está por vir aqui no nosso país, mas algumas questões de fundo também, para a gente desmascarar uma série de discursos que estão sendo feitos aí por esse pessoal da extrema-direita, né? Mas antes de mais nada, antes de entrar nos temas aqui, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder. Se inscreva aqui no nosso clube de membros, porque você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, vamos aqui aos temas então. Bom, ontem eu fiz aqui uns papos com vocês, né, mostrando que pelo menos uma criatura teve a cara de pau de tentar defender a figura do inelegível em função da descoberta das minutas do golpe. A minuta do golpe, gente, não é meramente, depois que a gente lê, né, o material que foi disponibilizado, não é meramente um conjunto de normas, né, que estão estabelecidas ali. Não, é quase um pedido de desculpas, uma justificativa que é apresentado para a sociedade por que está havendo a ruptura. Todo o processo de ruptura que tem algum documento tem uma série de considerandos, né, para se colocar esse tipo de situação. E essa gente mudou o discurso, porque durante algum tempo eles ficavam dizendo que a minuta era invenção, que isso era fake news, que não existia minuta nenhuma, que a minuta era aquilo, que a minuta era aquilo, enfim. E agora apareceu a minuta. E agora a estratégia passa a ser outra, né? De tentar desconstituir a minuta, de desconstituir aquilo que estava por trás da minuta. A real intenção, que era apenas fazer da minuta um tipo de biombo para justificar o golpe que estava sendo orquestrado materialmente, concretamente por trás. Essa gente passou durante um bom período tentando fazer uma associação de algo que acontece, ou que aconteceu no direito penal em muitas áreas do mundo, em relação aos crimes de homicídio. O discurso que você já deve ter ouvido falar, né, algumas vezes, é de que não havendo corpo, não há crime. Então, se partia da ideia que, não havendo o corpo, né, não havendo materialmente a vítima, que a vítima não pudesse ser identificada, você não poderia atribuir a alguém a prática daquilo que você não está conseguindo mostrar, comprovar ali com a prova material. Mas isso mudou completamente. Já existem em várias partes do mundo, até em função da tecnologia que proporcionou aí várias montagens de quebra-cabeças, né, que figuras que mesmo sem a existência do corpo, eles acabam sendo responsabilizados pelo homicídio e pela ocultação de cadáver. Então eles tentaram usar essa tese, né? Olha, como não tem a minuta, logo não tem crime. Mas isso não exclui que os criminosos estavam articulando para a prática de crimes, né? E assim funciona em muitos outros delitos também. O criminoso ele tenta ocultar a prova do crime, pensando que dessa forma ele vai desconstituir, né, a possibilidade dele ser preso. Então, essa tese que a minuta não existia, essa aí já foi para o brejo, né? E a gente analisando ali, como eu mostrei ontem para vocês nos nossos vídeos, a mecânica é a mesma. Em todo lugar que há uma ruptura, se tenta dar uma satisfação, né? É como o ladrão que está te assaltando e diz alguma coisa para você. É irrelevante o que ele diz para você.
a justificativa, porque o que tem efeito mesmo é aquilo que você está sofrendo. Então, uma ruptura institucional com uma justificativa, o que altera na realidade? E aí essas pessoas tentam ignorar tudo isso e querem um perdão unilateral, eles querem uma anistia. Mas tem alguém que fez exame de consciência para pedir uma anistia, pedir o perdão? O ex-presidente da República, de vez em quando, ele diz que, olha, vamos botar uma pedra em cima disso, o que passou, passou. Não é bem assim, não. O discurso da pacificação social, ele acontece muitas vezes depois de rupturas, né? Quando você tem revoluções, você tem golpes, cataclismas, você tem tragédias, guerras, ou você tem simplesmente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque determinado Estado está passando por algumas rupturas, algumas tensões. Então, nos preâmbulos de todas as constituições, tem sempre uma justificativa, né? Por que aquele documento está sendo elaborado. E as constituições, do ponto de vista do direito constitucional, são consideradas espécies de certidões de nascimento de um novo Estado. Cada vez que surge uma Constituição nova, em algum canto, é porque está nascendo ali uma nova estrutura jurídica, política, social. Então, sempre se tem um preâmbulo também que justifica aquela situação. E no preâmbulo da Constituição brasileira, tem uma série de princípios, né, que buscam ali a paz social. E o que é a paz social? É a aceitação de todos nós que o Estado é um mediador de conflitos, que a gente não vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, nós todos aqui, em todos os domingos, quando a gente fica torcendo logo, né? Por que o inelegível não está preso? Por que essa gente não está preso? O que a gente está buscando, se não uma pacificação nas nossas ansiedades, como também uma pacificação na sociedade? Eles querem a pacificação? Então, reconheçam os seus erros, peçam desculpas, se submetam às leis, não é? O ex-presidente da República, inelegível, ele fala em pacificação quando ele é maior beligerante, daí a gente vai entrar no outro aspecto jurídico, se cabe uma prisão preventiva dele agora. Ele, ao não transmitir a faixa para o presidente eleito, ele já estava dando um recado ali, ele deixou bastante explícito, não é nem implícito, que ele não queria nenhum tipo de pacificação social, que ele estava colocando uma parcela da sociedade absolutamente em confronto com o Estado democrático de direito ao não aceitar a transmissão da posse. E até hoje ele não fez uma autocrítica sobre isso e não faz, né, e não fará. Porque ele continua a insuflar a sociedade nesse discurso do que o que houve em 2022, um dia nós saberemos. Nós já estamos sabendo o que houve em 2022. E o que nós já estamos sabendo já é suficiente para mandar o criminoso e a orcrim dele para a cadeia. E é isso que nós buscamos enquanto o alcance, né, de uma paz social. É como se a gente tivesse aí, né, guardadas as devidas proporções, mas sempre tem um aspecto psicológico, né? A gente estivesse num velório, aguardando logo o enterro, né, da figura ali, para a gente voltar para as nossas casas, a gente reorganizar nossas rotinas, né, e tocar a vida em frente. É isso que o Brasil está querendo para ter uma paz social. A gente quer que a justiça seja feita e que esse moribundo, né, que ele seja mandado logo, né, para o destino final dele, que é a penitenciária, para que a gente possa tocar as nossas vidas da forma como nós sempre desejamos, dentro do mundo da racionalidade. A gente já não tinha problema suficiente aqui no Brasil para ter um insano, um assassino, genocida, com um bando de espertalhões, vigaristas e ladrões juntos com ele, para nos perturbar mais. É por isso que eu digo aqui para vocês muitas vezes, né, que essa gente aí, esses criminosos, eles não só atuaram contra a nossa democracia, mas eles atuaram contra a nossa sanidade física, porque eles mataram muitas pessoas com aquilo que eles fizeram. E atuaram também contra a nossa sanidade mental, porque o que a gente passou a ver ao nosso redor depois que eles chegaram ao poder foram situações absolutamente incivilizadas. Gente, eu que dei aula a minha vida inteira e que me relacionei em vários campos sociais, né? Tive um restaurante quase 20 anos, né? Então me relacionava com muitas pessoas, os funcionários, os entregadores, os fiscais, os servidores públicos, os clientes, os fornecedores, enfim. A gente lida com um universo muito grande, a gente vai aprendendo muito.
no meio desses ambientes todos, e também na universidade, nas salas de professores, conversando com diretores, em seminários, alunos, eu nunca tinha sido ofendido, sempre conversando com pessoas de um modo civilizado. Quando eu venho aqui para a internet, gente, eu fiquei chocado no começo, né? Porque os impropérios eram muito grandes, né? O mais leve assim que eu era chamado era de verme, né? Então eu nunca tinha sido chamado dessa forma. Pô, você fica assim, ficava até sem dormir, né? Como é que alguém está me xingando assim? Por eu estar falando, estar tentando conversar com as pessoas. E esse é um xingamento menor, porque quando você começa a perceber que essas pessoas estão tentando desumanizar aquelas pessoas com quem elas não concordam, elas estão justificando que algo muito ruim venha acontecer com essa pessoa, que não vai fazer falta nenhuma, né? Afinal de contas, um verme, um rato, uma barata, que falta faz para a humanidade, né? Exceto na cadeia alimentar de muitos bichos, né? Então, isso é um negócio muito chocante. E aí a gente vê agressões, a gente vê o aumento do machismo, da discriminação, do preconceito, da virulência, dos arroubos verbais, da ignorância, ostentação. Isso acaba, às vezes, provocando conflitos onde a gente não tinha conflitos no nosso país, como, por exemplo, o que aconteceu com o Marcelo Arruda, que foi assassinado, com o Jesus, que foi colocado lá no camburão da Polícia Rodoviária Federal e foi asfixiado. São reflexos de pensamentos que contaminaram tanto a sociedade. Então eles querem paz social, então se entreguem, assumam os seus erros, assumam os seus crimes, peçam desculpas, já que eles dizem que são tão tementes a Deus ou a religião, que peçam perdão por aquilo que fizeram. Porque enquanto eles ficarem no mundo paralelo do cinismo, na Ratolândia, não vai ter perdão não vai ter nenhum tipo de conciliação, não vai ter nenhum tipo de comportamento a quem não tem humildade para reconhecer que fez mal ao nosso país e ao povo brasileiro. Então a pacificação vai vir sim, na hora que tiver todo mundo na cadeia. E é atrás dessa pacificação que nós queremos, é a pacificação da justiça. E não a pacificação do engodo, da enganação, de você perdoar aquele que não está pedindo perdão. Daquele criminoso, quanto mais, que solto vai continuar a praticar crimes, que vai ousar novamente agora de uma forma mais violenta, como acontece em toda a sociedade. Quando você tem algum movimento de ruptura que não é contido, ele vai crescendo, 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 até quando ele se dá de uma maneira mais organizada e mais efetiva. Quando ele consegue, de fato, neutralizar, usando armas muito mais pesadas, aquilo que se chama de democracia. E o Bolsonaro ele pode ter uma prisão preventiva decretada sim. Já há motivos para que isso aconteça. Mas eu entendo que isso de fato mereceria ter um embasamento, ter os meios de comunicação mostrando para a sociedade o que é que está em curso. Nós temos um delinquente que ainda continua a atingir a democracia. Eu acho que muito mais efetivo é que a Polícia Federal conclua logo os inquéritos. A Polícia Federal ela tem o dever de amarrar essas pontas todas e oferecer lá o final do inquérito para a Procuradoria-Geral da República para oferecer logo a denúncia. Aí sim a gente tem uma prisão depois do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e aí sim a gente vai poder falar em paz social, né? Anistia, uma pinóia. Perdão, uma pinóia. Para quem é criminoso, só mesmo a dureza da lei e a resposta firme da sociedade, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde a gente se encontra. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Diferente hoje, né? O papo foi um pouco mais filosófico, mas eu acho que eu estou trazendo aqui algumas questões aqui, pelo menos para provocar a sua reflexão. Eu fico por aqui, um grande abraço. Mais tarde eu volto.